Fala galera, promessa é dívida, eu prometi que voltaria aqui no canal ainda hoje, e cá estou eu, para o segundo vídeo do dia, já nesse comecinho de noite de segunda-feira, e dessa vez, eu queria meio que desabafar aqui com vocês, eu preciso e gostaria de falar algumas coisas a respeito do Neymar, até porque o contrato dele com o Santos acabou. Ele foi expulso, para quem não viu, imagino que todos os santistas já viram, foi expulso contra o Botafogo, foi o grande vilão do jogo de ontem, o Santos perdeu por causa dele, na minha opinião, eu respeito todas as opiniões contrárias, como vocês sabem, e ele prejudica também o Santos para a partida contra o Fortaleza, porque todos nós já vimos que com o Neymar o Santos é um time, sem o Neymar o Santos é outro time completamente diferente. E o Santos vai para um jogo de confronto direto contra o Fortaleza sem o Neymar. Então é prejuízo em dose dupla e o seu contrato acabou. Se encerra no próximo dia 30 de junho, hoje é dia 2 de junho, e daqui até o final do contrato, o Neymar não vestirá mais a camisa do Santos dentro de campo. Será que ele vai renovar? Ou será que ele vai pular do barco, vai nos trair e vai fugir de forma covarde, deixando o Santos até afundado na zona de rebaixamento? Nós vamos falar sobre isso. Quero falar um pouco sobre o meu sentimento em relação ao Neymar e analisar a passagem dele com a camisa do Santos, essa segunda passagem. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos. Quero agradecer a todos que têm ajudado o canal a crescer e também aos comentários elogiosos a respeito da minha postura aqui no canal. Obrigado àqueles que elogiam, àqueles que criticam, mas sobretudo a todos vocês que assistem aos vídeos, concordando ou discordando. Vocês são fundamentais para o crescimento desse canal. Tá bom, gente? Bom, o contrato do Neymar acabou, como eu disse, e a sua passagem com a camisa do Santos, nessa segunda vez que ele veste o manto sagrado, é a seguinte: 12 jogos, aqui nessa conta está excluído, tá bom? Atenção, não está nessa conta o amistoso, porque esse é um jogo que não dá para levar em consideração. 12 jogos, 3 gols e 3 assistências, 6 participações para gols em 6 jogos. Ou seja, uma participação para gol a cada 2 jogos. O número frio nos mostra um número bom. Se a cada 2 jogos ele participa ou com gol ou com uma assistência, é um número bom. Mas o número sozinho não pode dizer tudo. Nós temos que olhar com lupa nas entrelinhas desses números. E o Neymar nos ajudou com 3 gols e 3 assistências, todas no Campeonato Paulista. Foi um gol contra o Água Santa de pênalti, foi um gol olímpico contra a Inter de Limeira e foi um gol de falta contra o Red Bull Bragantino nas quartas de final. Nós tivemos 2 assistências contra a Inter de Limeira e uma assistência contra o Noroeste, se eu não estiver fazendo confusão. O que significa que desde que o Neymar vestiu a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro, ele não ajudou com nenhum gol, ele não ajudou com nenhuma assistência. Portanto, eu julgo que são números insuficientes, em que pese o fato de ser uma contribuição para gol a cada 2 jogos. E mais do que isso, o Neymar não esteve à disposição do Santos quando nós mais precisamos. Na semifinal contra o Corinthians, ele não jogou porque ele não tinha condição de ficar de pé por conta da gravidade da lesão. Em uma outra lesão, ele não pôde jogar no jogo de ida contra o CRB na Vila Belmiro. E se o Santos tivesse vencido por 1 ou 2-0, o desfecho poderia ser outro. E o Neymar também teve, o Santos jogou ontem a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Neymar só jogou 4. Contra Fluminense, Atlético Mineiro, parcialmente, ele se machuca por volta dos 30 do primeiro tempo, Vitória, ele entra no intervalo, e o Botafogo ontem. Então, de 11 rodadas, o Neymar esteve em campo em menos do que a metade. E o Neymar picotou as suas participações dentro de campo, porque alguém, ou vou inventar aqui uma palavra, alguéms, no plural, fizeram um planejamento totalmente equivocado da minutagem do Neymar. O Neymar jogou 7 jogos seguidos no Campeonato Paulista, até machucar. Por que será? Será que ele estava pensando só na convocação de março do Dorival Júnior? Isso o Neymar nunca vai admitir.
Mas não precisa. O Dorival Júnior disse antes de ser demitido que todo o planejamento passava pela convocação do Neymar. O que é um absurdo. Afinal de contas, o treinador da seleção brasileira admitiu que fez um planejamento em cima de um jogador que estava voltando a jogar depois de um ano parado. Mas deixa o Dorival para lá. E justamente por essa sobrecarga dentro de campo, no Paulista, é que o Neymar estourou diversas vezes. O Neymar estreia com a camisa do Santos, pegando aqui minhas anotações, no dia 5 de fevereiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele joga sucessivamente até o dia 2 de março, quando ele se machuca contra o Bragantino. Ele volta a campo no dia 13 de abril, o que são exatamente 41 dias, certo? Se eu não estiver fazendo a conta errada. Aí ele joga dia 16 de abril contra o Galo, machuca de novo, e volta a campo no dia 22 de maio. Lá se vão também 36 dias sem o Neymar. Se a minutagem no Paulista tivesse sido dosada, pode ser que o Neymar tivesse ajudado mais no Brasileiro. Mas não. Ele ficou de fora enquanto o Santos só tomava piaba, perdendo de todo mundo, afundado na zona de rebaixamento. E ontem, o Neymar talvez fazia o seu melhor jogo contra um adversário de alto nível. Quase fez um gol no primeiro tempo, criou algumas jogadas. É bem da verdade que está muito longe do ritmo ideal. Talvez a gente nunca mais veja o Neymar que nós nos acostumamos. Talvez não, eu sou capaz de cravar que isso não acontecerá mais, porque ele já tem 33 anos de idade, parece que o corpo dele não responde mais, mas ainda assim, ontem ele e todo o time do Santos faziam um bom jogo. Até que por volta dos 30 do segundo tempo, já estando merecidamente amarelado por um pontapé no Jair, e nós falaremos sobre esse lance já já, quando eu for comentar algo que o Neymar disse nas redes sociais, que para mim foi um escárnio. O Neymar já estava amarelado e aos 30 minutos do segundo tempo, ele mete a mão na bola e é expulso de forma merecida, uma expulsão bizarra, infantil, imbecil, uma atitude irresponsável, uma molecagem de um cara de 33 anos de idade que já deveria ter criado vergonha e acordado para a vida há muito tempo. O Neymar jogou 3 Copas do Mundo. O Neymar já jogou no Barcelona, no Santos, no PSG. Ele já ganhou Champions League. Ele é malandro da bola, no bom sentido, e meteu a mão na bola. É imperdoável, é inacreditável e não há palavras para descrever a imbecilidade que o Neymar cometeu ontem. Jogou o time no mato e prejudica o Santos contra o Fortaleza. Depois do jogo, o Neymar vai às redes sociais e publica 2 stories no seu perfil do Instagram. O primeiro, eu fiz questão de anotar tudo que ele escreveu. O segundo, me deu até ânsia de vômito e eu apenas separei aqui o resumo do que ele disse. Na primeira postagem ele disse o seguinte: o desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem. Se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. O time todo está de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Então vamos lá, por partes. O pedido de desculpas era necessário. É o mínimo que ele poderia fazer, porque ele é o culpado pela derrota de ontem. Simples. Então ele tinha que se manifestar. Então tá tudo bem. Mas aí eu pergunto, eu vou deixar para fazer essa pergunta daqui a pouco, só um minutinho. Mas tem um segundo story, e o Neymar poderia ter parado por aí. Muita gente ia falar, esse pedido de desculpa não vai fazer o Santos ganhar 3 pontos, e quem pensa assim tem razão, mas muita gente ia falar, tudo bem, vai, pelo menos a gente esperava que ele se manifestasse e se manifestou. Mas aí vem o segundo story, em que ele fala que o primeiro amarelo foi injusto e não sei o que, tal coisa e tal, e ele termina dizendo assim, é só a minha opinião, não me punam mais. E criticou o árbitro e colocou o emoji de risadinha, né? Aquele cara que tá sorrindo com as lagrimazinhas de riso saindo. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Primeiro porque o primeiro cartão é muito merecido, e o emoji da risada,
o torcedor santista com o peito doído, gente sofrendo, gente chorando porque acha que o Santos vai cair de novo, e o Neymar me faz mais uma palhaçada dessa. Parava no primeiro story, como diria minha avó, para por cima da carne seca, velho. Mas não. Tem sempre que, né, como diz o outro, ser 3 pontinhos na saída. Vocês entenderam. Então, assim, sabe, eu não tenho nem forças para comentar. Mas vamos voltar para a primeira postagem. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Tá bom. Neymar, você vai pagar quando? O seu contrato acabou. Você, Neymar, disse, depois, no intervalo do amistoso contra o Bragantino, contra o Red Bull Leipzig, confundiu os Red Bulls, que só falaria sobre o seu futuro depois do dia 12 de junho. 12 de junho é o dia que o Santos enfrenta o Fortaleza depois da data FIFA. Neymar, claro que você não vai ver esse vídeo, mas eu me sinto na obrigação de dizer o seguinte: você tem a obrigação moral, número 1, se manifestar agora sobre o seu futuro. Você fica ou sai? Porque acabou. Acabou. Não tem mais a desculpa de que você ia focar no jogo contra o Fortaleza. Você não vai jogar. Você largou o time no mato. Você prejudicou o time. Não tem que esperar o dia 12. Você tem que falar agora. Você tem que falar agora. Você, o seu pai, se renova ou se vai embora. Agora. Esquece esta porcaria de data que vocês colocaram. Você não joga mais com a camisa do Santos. Você não vai para a data FIFA. Você está praticamente de férias. Você tem que falar agora o que você vai fazer. E ponto 2. Ainda que eu saiba que as valências morais do Neymar não são das mais maravilhosas do mundo, que é uma pessoa de condutas absolutamente questionáveis fora de campo. Dentro de campo eu não discuto. É gênio, é craque, é diferente, é extraterrestre da bola, é o melhor jogador brasileiro que surgiu no século. Eu não discuto. Eu não discuto o impacto futebolístico do Neymar. Fora de campo eu acho uma tragédia. E tá tudo bem, né? Mas, para não perder o fio da meada, moralmente falando, você, Neymar, tem a obrigação de renovar com o Santos. E por valores muito mais acessíveis para o Santos. Porque são 5 meses de contrato, que na verdade são 4, porque esse 5º mês, que é o mês de junho, você não entra mais em campo. São 4 meses com 2 lesões musculares. Uma minutagem comprometida por lesões que aconteceram também porque o senhor não se recuperou devidamente, né? Não está sendo profissional ao extremo. O Cristiano Ronaldo tem mais de 40 anos e se comporta como se fosse um garoto de 20 anos. Mas o Neymar, não. Então, são 5 meses de contrato, que na verdade são 4. 4 meses de contrato com a minutagem afetada porque teve muitas lesões. E você tem a obrigação moral de renovar por valores mais acessíveis. São 105 milhões de reais de contrato por 5 meses, com 6 participações para gols em 12 jogos, nenhuma delas em jogos decisivos, nem na Copa do Brasil, nem no mata-mata, nem na semifinal do Paulista, que você não jogou, nem no Campeonato Brasileiro. E por que, Neymar? Você precisa criar vergonha na cara. Eu não quero parecer arrogante aqui. Quem sou eu para dar lição de moral no Neymar? Né? Não tenho essa pretensão. Não quero parecer ter essa pretensão. Mas, gente, vamos lá. Tirem a seleção brasileira da jogada. Os clubes pelos quais o Neymar jogou: Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain, Al Hilal e de volta ao Santos. São 4 camisas. Barcelona ganhou a Champions League, saiu pela porta dos fundos. Muita gente queria que ele ficasse para ser o sucessor do Messi. Foi para o PSG. No PSG, a principal torcida organizada expulsou o Neymar. Eles diziam: aqui você não é bem-vindo. A passagem pelo Al Hilal sequer existe.
São 7 jogos em 2 anos de contrato. E um sentimento de que ele apenas ganhou dinheiro às custas dos árabes. Qual é o único lugar em que o Neymar ainda tem aceitação, tolerância e é ídolo, pelo menos de parte das pessoas? É o Santos. E se você, Neymar, for embora, você vai dar um exemplo fatal, cabal, de que você não está nem aí para nada. De que você está fazendo tudo que é possível e tudo que é impossível para jogar na lata do lixo o último resquício de idolatria que você conquistou na sua carreira. Porque ninguém liga para você no Barcelona, ninguém liga para você no PSG, ninguém lembra que você foi pro Al Hilal, mas no Santos você é querido. Foi com você brilhando e encantando dentro de campo que o Santos ganhou o seu último grande título, a Libertadores. E depois dessa expulsão, imbecil, se você for embora e largar o Santos na 18ª colocação, será uma punhalada nas costas. Uma punhalada nas costas. Há cerca de 90, 2006, há cerca de 40 anos atrás, Diego Armando Maradona entrou para a história com La Mano de Dios. Neymar, não entre para a história com La Mano de Adiós. Se a última imagem que o santista tiver sua, dentro de campo, for uma molecagem, um tapa com a mão na bola, acabou. Acabou. Para sempre você será lembrado, porque você faz um gol na final da Libertadores, por exemplo. A história não se apaga. Mas, moralmente falando, você vai para a lata do lixo. Pense, você e o seu pai, que adoram falar bobagem, seu pai principalmente, aquela entrevista cretina no amistoso, na zona mista depois do amistoso, se der para jogar, amém, mas o projeto era vir aqui se recuperar. Vocês podem estar criando uma situação para sair do Santos da pior forma possível. É hora de tomar uma decisão inteligente. Não jogue fora o pouco de respeito que ainda recai sobre a sua carreira. Pense nisso. Pense nisso. Pense esportivamente, pense financeiramente e pense um pouco passionalmente. Futebol é paixão. Muita gente te ama, Neymar. Muita gente é muito benevolente com você, como é o meu caso. Vários inscritos aqui do canal comentam, você passa pano pro Neymar. Mas tudo tem um limite. E o que você fez ontem foi uma cachorrada. E se você sair agora, já era. Tá bom? Vídeo longo, mas eu precisava falar. Será que Neymar ficará marcado pela La Mano de Adiós? Comente, compartilhe. Deixe o seu like, se inscreva, rumo aos 15 mil inscritos. A gente se vê a qualquer hora. Obrigado pela audiência, pelo carinho e tamo junto. Um abraço e tchau.